Olá, boa noite. Estamos em direto, mais uma live. Desta vez vou ter como convidada a Jennifer. Vou ver se ela já está. Vamos falar sobre a troca da primeira joia, o downsize. Ora, vou ver. Hoje é em português, pessoal. Artemis. Vamos lá convidar a Jennifer. E o que é que nós vamos falar hoje? Sobre a troca da primeira joia. Quando trocar, como trocar, pelo que trocar, essas coisas todas. Portanto, vamos falar basicamente sobre o downsize. Deixem as vossas dúvidas, deixem os vossos comentários e assim que for possível, vamos respondendo às vossas perguntas. Eu acho que vamos abordar aqui coisas muito interessantes. Olá, já te convidei, Jennifer, já te convidei. Estou só à espera que tu aceites, que é para fazeres parte, entrares aqui connosco. Bora lá, bora lá. Desculpem lá, passar aqui à frente, mas... Jennifer, estás aí? Estás. Mas consegues entrar? Vou-te convidar outra vez. Já te convidei outra vez. Deves ter aí um pedido. Olá! Oi! Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo excited. Ai, que ótimo! Cheguei um Então, pouquinho atrasada, desculpa. uns minutinhos, mas eu comecei e depois parei porque percebi que dá para pôr aqui o nome em cima, então eu aproveitei, como não estava ainda ninguém, deitei abaixo a outra e pus aqui, que é para quando entrarem perceberem do que é que nós estamos a falar, ok? Arrasou! Eu Primeira troca estava, da joia. é, primeira troca, downside, só para ser um nome curtinho para quem entra perceber. Meu assistente tá chegando aqui com o meu fone, meu filho. Tá bom, o Boa, áudio tá tranquilo, conseguindo me ouvir? para mim tá, eu já Ai, tenho o ótimo. meu. Agora, não sei quem está a assistir, conseguem ouvir? Sim? Conseguem ouvir? Ah, olha, já tô vendo gente especial aqui. A Sirlene, Lohana, Boa! seguidoras. Olha, então a Su também está aqui. Vamos falar sobre o downsize, a troca da primeira joia. Vamos fazer uma coisa, aproveitar estes minutos, estes segundos iniciais para pedir quem estiver a ver. Eu acho que este assunto é um assunto muito bom, não é? E é muito É um assunto importante, muito bom. seja para clientes, seja para profissionais. Estão a ver esse aviãozinho de papel aí em baixo? Está aí uma setinha, um aviãozinho de papel. Carreguem Perdão, nesse aviãozinho de papel e mandem para toda a gente que tiver na vossa lista, que é para termos mais gente a assistir à live. Pode ser? arrasou. Então eu vou Vamos fazer todo isso. mundo, vamos enviar aqui. Vou enviar aqui para a minha lista. Não vou enviar para a Jennifer, que ela está aqui comigo, mas pronto. Porque quanto mais pessoas nós tivermos a ver, mais também o Instagram vai dizer que nós estamos aqui. E É como este é um verdade. assunto muito bom, eu acho que muita gente deve assistir, não é? Entretanto, posso-vos dizer que vamos responder às vossas perguntas todas, por isso, se tiverem dúvidas, coloquem na caixinha de perguntas ou então nos comentários. Até é mais fácil se colocarem na caixinha das perguntas. E assim eu vou tomando nota e assim que seja possível nós tentamos responder no meio da conversa, ok? Sim. Ok. Boa! Se não perceberem alguma coisa do meu português,
digam e eu, eu volto a explicar. Às vezes posso falar um bocadinho rápido demais, mas É espero que me verdade. entendam. Às vezes eu assistindo sua live e eu fico ali tentando entender também. Ok, desculpem, desculpem. Não, imagina, tá Oi, ótimo. Júnior. Ok, olha, só para descontrair um pouco e para sabermos, para te conhecermos um pouco melhor, quem é que é a Jennifer? Quem é a Jennifer? Eu sou body piercer. Eu moro na cidade de Jaciara, Mato Grosso, aqui no Brasil. Rio Grande do Sul? Centro-Oeste. Não, Não. Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato na Grosso. cidade de Jaciara. Eu tenho 26 anos, sou mãe de 2 meninos Uau! e eu, desde sempre, desde criança, sempre gostei muito de piercing. Comecei a ter piercings no meu corpo muito nova, aos 12 anos. E minha mãe ficava louca. Imagino. E essa já era minha paixão desde cedo. E há mais ou menos 4 anos, 5 anos atrás, eu busquei aprender como ser uma body piercing. Aí eu comecei. Então, há mais ou Há menos quanto, há quatro quanto, anos. quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Meu primeiro curso, meu primeiro workshop. Mas só há 1 ano e meio eu venho atuando como body piercer. Desde o começo da pandemia eu venho atuando como body piercer. Quando todos que tiveram que parar, tu começaste. Quando estava todo mundo pensando em parar, eu falei, não, vamos começar. Ok. E onde é que nós podemos te encontrar? Tens um estúdio teu? Trabalhas noutro estúdio? Sim, eu trabalho no estúdio junto com meu marido, ele é tatuador, É e eu o atendo lá. típico. Parceria, né? Sempre. E nosso estúdio se chama Sagrada Resistência Tattoo e Piercing. E fácil, é artemis.piercing. E no artemis.piercing você acha tudo sobre mim. Consegue falar comigo por ali, tem link para falar. É bem tranquilo. Boa. Eu acabei de te identificar aqui para quem ainda não sabe. Ok, então nós decidimos falar sobre a troca das joias, a primeira troca, o downside, porque tu tiveste assim umas situações recentemente, não foi? Sim, foi um movimento, assim, eu tenho a impressão de que foi um movimento de várias clientes, mais ou menos assim, no mesmo tempo da sua cicatrização, entre 1 mês e meio, 2 meses, elas decidiram fazer a troca da sua joia sozinhas. E aí, quando isso aconteceu, elas vieram me procurando e aí eu fui orientando elas, mas esse fenômeno me despertou uma vontade muito grande de falar desse assunto, porque talvez eu não tenha falado tanto assim aqui no meu Instagram. Eu falo sobre muitas coisas e eu acho que eu falei pouco sobre isso. Ok. E quando tu fizeste a perfuração a elas, mencionaste bem, referiste bem a importância de seres tu a trocar a joia ou ser um profissional a trocar a joia? Sim, até porque a gente realiza o acompanhamento da cicatrização. Eu sempre temos as fichas de cadastro de todos os clientes, onde eu sempre entro em contato. Então, assim, não foi só na hora da perfuração, mas em todo o acompanhamento eu falo, olha, ainda não está na hora de trocar a joia, mas na hora certa você vai vir aqui e a gente vai fazer essa troca. Então, Mas porquê que mesmo achas assim, que isso aconteceu? olha, Suvi, o que acontece é que na minha região não são todos os profissionais que fazem esse acompanhamento e acabou sendo uma cultura diferente, sabe? Onde as pessoas fazem a troca por si só, não tem esse apoio. Então, vamos trocar, né? E aí, se der um problema, eu falo com a body piercer.
Ora, aí está. Primeiro dá o problema e depois é que falam com o body piercer, não é? Quando É, deveria ser ao acontece. contrário. Olha, então vamos falar já de coisas importantes. É assim, nós como profissionais, se ainda não fazem, deveriam passar a fazer, explicar bem ao cliente que o processo de cicatrização passa por três fases, mas passa por fases que podem levar 4, 6 meses, um ano, mais, 2 anos até. Eu fiz recentemente uma live com o Cadu precisamente sobre o processo de cicatrização e eu vou apontar, vou marcá-lo aqui. O Cadu sabe muito sobre piercing, à semelhança de outros piercers. Nós falamos sobre o processo de cicatrização. Quem não assistiu pode ver, está no meu Insta TV. E vocês vão perceber que o processo, mesmo clientes podem assistir, vão ver que o processo de cicatrização é longo. Sim, Não é por o piercing ter deixado de doer que ele está cicatrizado. Faz parte doer no início, faz parte não doer durante, mas ainda está a cicatrizar. E quando o profissional diz vai demorar 6 meses, nós sabemos que são 6 meses. E sabemos que passado 1 mês e meio, 2 meses, não dói já, e pensam que já está cicatrizado, quando ainda não está. acontece muito, mas assim, é muito mesmo. Quase todas as clientes que eu atendo, elas falam assim, as que já têm piercing. Meu piercing cicatriza super rápido, em um mês está cicatrizado. Isso Pois, é mas muito não. comum. Não. Qualquer ferida que seja, cicatriza sempre, de fora para dentro. Qualquer. Portanto, a ferida está assim, quando passa o primeiro processo, a primeira fase de cicatrização, começa a haver uma retração da ferida, ou seja, uma contração da ferida, e ela começa a Exatamente. cicatrizar de fora para dentro. No nosso caso, no piercing, ainda temos dos pontos de entrada e saída da perfuração para o centro. Portanto, nós ainda temos a nossa ferida cicatriza assim, porque é uma ferida aberta. E Uhum. nós, o piercing tem um objeto estranho. E todo o objeto estranho, o nosso corpo tenta expelir, não é? Tenta Expelir. proteger. Quando é que ele não faz isso? Quando a perfuração é feita com uma técnica boa, quando fica numa posição correta, fica num ângulo correto, tem uma joia de um material que é aceitável pelo corpo, melhor aceito pelo corpo, e isso tudo tem a ver com o profissional que os clientes escolhem, não é? Por isso é Com que certeza. dizer, não é só um furinho, Não é tem que só um furinho. escolher, tem que escolher um profissional que saiba fazer isto tudo. Escolher a joia de qualidade, o ângulo correto, uma aplicação segura, com a profundidade adequada, com o formato da joia adequado, de acordo com a anatomia do cliente, isto tudo. E quem é que São sabe muitos disto? detalhes. Só o São os profissional. profissionais. Pois. Então quem é que acha que vai ser a melhor pessoa para fazer a troca? A mesma pessoa que fez a perfuração. Exatamente. Porque além de todos esses detalhes serem muito necessários para uma cicatrização mais tranquila, o próprio profissional que faz, ele sabe desses detalhes. E às vezes, muitas vezes, não vou dizer muitas, né? Mas às vezes o cliente faz a perfuração com um piercer e faz a troca com o outro piercer. E aí, esse outro piercer já não vai saber todos esses detalhes que foram feitos no procedimento. Aí Então, o Max diz assim: não é só um furinho, às vezes são dois ou três. O Max está a assistir. É importante. Dois ou três, mas é, é só um furinho. Nós vamos só fazer um furinho. E é o que o cliente pensa. Vou é só o que o fazer um cliente, furinho. é o que o cliente chega no estúdio pensando.
Eu acho que às vezes há profissionais que têm medo de falar estas situações todas ao cliente, com medo que o cliente desista, não é? Com Aham. medo que o cliente depois já não queira. Eu faço o contrário. Assim que o cliente chega, eu pergunto se já viu alguma coisa, se sabe alguma coisa sobre a perfuração e eu explico. E no final eu pergunto: é para continuar? Porque a pessoa aí pode dizer Sim. não, já não faço. E eu tenho que respeitar. E tudo bem, não tem problema. 12 furos para fazer a suspensão corporal. Ufa, fogo, Max. Olha a Prisa. Prisa, Oi, a Prisa está quase. Mais uma semana ou duas vamos estar aqui a partilhar tela. Só falta acertarmos o. arrasou. Pronto, então diz lá. O cliente faz uma perfuração, não é? Existe um tempo para essa troca, para essa primeira troca? Uhum, existe um tempo para essa primeira troca. E esse Qual é? tempo, e é interessante porque muita gente, muitos clientes pensam que é um tempo pré-determinado, é uma regra aquele tempo, e às vezes não é, depende muito de pessoa para pessoa. Exato, mas é assim, em média, nós tentamos. E quando nós percebemos o processo de cicatrização, percebemos quando é que é a melhor altura, ou melhor, quando é que se deve fazer a troca, não é? Uhum, Eu nunca posso fazer a troca, nunca devo fazer a troca quando ainda estou na primeira fase de cicatrização, ou seja, que dura uma semana, mais ou menos. Mas atenção que já houve situações de clientes a trocarem a joia sozinhos passado poucos dias. uhum. Ou mesmo clientes tirarem a joia para fazer a limpeza. Portanto, nós estamos nesse primeiro processo de cicatrização, na primeira fase. O corpo ainda está a aceitar a joia. O corpo ainda está a perceber se aquela joia é segura, se aquele objeto estranho é seguro de manter. Depois dessa semana, o corpo diz assim: ok, é seguro manter esta joia. Então vamos passar para a segunda fase. Eu gosto muito de usar a analogia de que a primeira fase da cicatrização é a análise. É a análise dali do corpo, como se fosse uma análise de crédito. O banco ele vai esperar um tempo para ver que tipo de cliente você é. E o piercing também. O corpo vai analisar para ver que tipo de objeto é aquele que está ali. E Exatamente. aí, quando acaba esse processo, que a gente inicia a próxima fase, aí sim, aí é diferente as reações que o corpo vai sinalizar. Pronto. Mas essa segunda fase pode durar mais ou menos um mês. Mas aí está, como tu disseste e bem, depende do corpo de cada um, do sistema imunitário, da forma como cicatriza e da forma como cuidam do piercing. Exatamente. Claro que uma pessoa que tem um bom sistema imunitário, faz uma alimentação saudável, hidrata-se imenso, até tem hábitos de vida saudável, cuida do piercing, faz a higienização do piercing como convém, pode ter Evitando uma atritos. cicatrização, exatamente, muito mais rápida, ou seja, vai entrar mais rapidamente na terceira fase do processo de cicatrização. Uhum. É chamada a fase de restauro, podemos ver assim, é uma fase em que, ok, já fizemos a base da casa e agora vamos fortalecer, a pele fica mais forte. E aqui é quando nós dizemos que está estável para se trocar a joia. Portanto, Uhum. nunca antes de um mês e meio, 2 meses, tem a ver com a pessoa, se houve alguma complicação ou não, do local, inclusive. Há locais em que se pode trocar mais cedo, outros não, não é? Qual é a média de É. tempo que tu recomendas? Não é uma regra, aí está, por estes motivos todos. Não, não é uma regra, mas eu sempre observo o período de troca a partir de 45 a 60 dias da perfuração. Exato. Aí é o momento ali na ficha que eu olho e falo, bom,
tem esse tempo, pode ser que dê para fazer a troca. Vou entrar em contato para um retorno e avaliar. Exatamente, é de 1 mês e meio, 2 meses, por aí. Uhum, É este, exatamente. Júnior, 1 mês e meio, 2 meses, portanto, 45 dias. Porque, inclusive, há locais, há perfurações em que não devemos esperar muito mais tempo para fazer a troca. A troca. Porque Uhum. esse excesso, nós colocamos uma joia maior, não é? Mesmo para Sim. acomodar o inchaço inicial. E quando desaparece o inchaço, esse excesso de joia vai permitir que a joia, Fique não é? balançando, né? Efeito gangorra. E esse atrito Acontece. pode dar complicações, não é? O caso, por Uhum. exemplo, nas perfurações da cartilagem, no hélix, no cônes, convém fazer o Sim, downsize, a troca. exatamente. Quem é que faz essa troca? Quem faz essa troca? Tem que ser o piercer, o profissional. Porquê? Porquê que a pessoa não pode fazer em casa? Porque na primeira troca, a pelezinha que se construiu nova ali, ela não tá madura. E aí, quando a gente remove essa joia ela passa ali, principalmente se for de rosca externa, passa arranhando essa pele nova e pode machucar de novo. E além disso, o profissional ele tem os instrumentos que vai auxiliar nessa troca, sem perder o caminho, sem arranhar a perfuração. Isso Tem é a técnica. permitir que feche. Exatamente, que a joia vai usar a joia mais adequada para o tamanhozinho daquele lugar que vai ser colocado, né? Seja orelha, seja hélix, conche, vai ser medido do tamanho perfeito para aquela orelhinha, para aquele corpo. Para permitir que o resto da cicatrização decorra de forma saudável, porque ainda Exatamente. não está completamente cicatrizado. Ainda falta essa fase de maturação, que é a fase em que a pele ganha força olha, interessante na live com o Cadu, nós costumamos dizer 4 meses, 6 meses, um ano, consoante o local. E ele disse uma coisa interessante: segundo vários estudos, uma ferida nunca cicatriza completamente antes de 2 anos, 2 anos e meio. Sim, Por isso, às vezes as pessoas pensam que o meu piercing já tem 1 ano, já tem 2 anos, já posso usar qualquer joia. exatamente. E pode usar Essa qualquer joia? aí, não. Infelizmente, não dá para usar qualquer joia. Tem várias joias, modelos e materiais que, mesmo depois dos 6 meses, né, que é o mínimo da cicatrização, ela vai causar reação na pele, vai causar reação no local. E aí pode estragar todos os 6 meses de cuidado. Porque na verdade ainda não está 100%. Vamos dizer que está 99%. E esse 1% é suficiente para estragar tudo. Porque uma complicação durante o É. processo de cicatrização, podemos voltar ao início, não é? Começa tudo outra vez. Quais são os casos assim Uhum. mais habituais que tu tens de complicações assim relacionadas com joias? Mais comum é o granuloma. Mas não relacionado à joia, é mais relacionado ao ângulo, né, ou ao cuidado. Mas a joia, que dentro do meu estúdio, nenhum, mas que vem de fora, de trocas inadequadas, troca sozinha, vem muito daquela joia que, não é falando mal do preço de forma alguma, mas é aquela joia comprada lá na loja de importados, de utilidades, que ela custou R$ 1,50. E geralmente esse é o maior tipo de joia que chega dos clientes que fazem troca sozinho. Ou que não são meus clientes. Essa Os teus joia clientes não acontece porquê? Que tipo de joia é que utilizas com eles?
Porque as joias que eu uso são ou titânio grau implante ou aço cirúrgico 316L. O aço E, cirúrgico, ele é muito comum aqui na minha região, é o mais utilizado. sim. Mas são... Porquê esses metais? Porque eles são mais aceitos pelo corpo, né? Diante dos estudos que eu fiz, né, dos workshops, o conhecimento que eu tenho é que o aço 316L e o titânio F136, Esse é- eles são mais aceitos pelo corpo, são mais Exato, biocompatíveis. exatamente. Nós, essas joias que tu estavas a falar, que são joias de 1,50, nós também temos aqui, não é? Tem em todo E, lugar. e eu às vezes pergunto assim, como é que uma pessoa não consegue pensar que uma joia, se algo é tão barato, não pode ter qualidade, não é? E eu tenho uma ferida, e eu acho que às vezes é isto que o cliente não percebe. É uma ferida. É uma ferida. Esse E, entendimento não. e é uma ferida aberta. Existem as feridas superficiais, que cicatrizam muito mais rapidamente. Agora, uma ferida aberta, ou seja, abrimos um buraco no corpo, é uma ferida que leva muito mais tempo a cicatrizar. E as pessoas não conseguem compreender que estão a colocar numa ferida algo que é tóxico para o corpo. Essas joias baratas normalmente são feitas de cobre, de zinco, de Latão. latão, que são metais que são altamente tóxicos para o organismo. Por exemplo, mesmo as joias de prata, há muito o hábito de utilizar a prata e depois fica verde, fica preto, porque a prata é um metal que oxida muito facilmente em contacto com os fluidos do nosso corpo, que são corrosivos, que são fortes, Sim. não é? Então, quando a pessoa coloca uma joia dessas barata, o mais provável é que hajam complicações, especialmente num piercing que está a cicatrizar, não é? E o mais grave é que, havendo uma complicação, havendo uma infecção, ao ponto de chegarmos a uma infecção, se a infecção entra para a corrente sanguínea, que pode acontecer, pode dar-se uma infecção generalizada, que é uma septicémia, que pode causar a morte, não é? E Pode chegar a esse nível. as pessoas às vezes não têm noção da gravidade e pensam que é uma coisa, pronto, É posso só um usar. furo. Exato, exato. Essas joias baratas, até nos furos com mais anos, às vezes é preciso pensar duas vezes. Olha, eu vou contar uma história das minhas perfurações no lóbulo. A minha mãe, felizmente, não me perfurou quando eu era bebê. Eu não perfurei a minha bebê, nem vou perfurar só quando ela quiser. Né? Ah, mesmo sendo assunto da má cicatrização, dá uma página, ainda bem. Então, eu quando tinha 12, 13 anos, decidi fazer furar as minhas orelhas. E então Uhum. fui numa relojoaria, numa orivesaria. Como é que fala aí? Que vende É ouro, loja? que vende assim? É Sim, lógico que relojoaria, ourives. Orives. Uhum. E então fui com pistola, claro, não é? Eu tinha 12 anos, isto já foi há quase 30 anos atrás. Sim, porque eu tenho 42. Vou fazer, hã? Vou fazer 42 anos este ano. Um neném tá na flor da idade ainda. Então, fez este furo, au, doeu um bocadinho. Fez este, ui, doeu mais um pouco. E fez o segundo, porque eu tenho aqui o primeiro e o segundo lóbulo. De uma E, vez já. doeu imenso, o segundo doeu imenso, até senti tontura, pronto. Durante muitos anos, ou seja, estas minhas perfurações têm quase 30 anos, e durante muitos anos, no segundo lóbulo, no segundo furo, eu não conseguia usar praticamente joia nenhuma. Ficava sempre, tinha sempre um carocinho
tinha sempre. E então eu muitas vezes não usava qualquer brinco, porque tinha sempre aqui complicações. Não infeccionava, mas ficava vermelho, reagia. Quando eu me tornei body piercer, eu disse assim: vou pôr brincos nos meus furos e vamos ver se eles reagem. E eu pus titânio. Estão aqui. Estão aí, lindos. Aquele carocinho desapareceu. Estão aqui impecáveis. E eu nunca tinha conseguido usar joias, pelo menos no segundo furo, mais do que uma semana, duas. Estão aqui há anos. Eu tenho uma sensibilidade muito parecida, mas no meu caso, o meu lóbulo foi feito bebezinha. Eu era bem bebê. E eu tenho até vergonha de contar, mas o meu foi feito antes tivesse sido feito com pistola. Mas foi feito em casa, foi meu irmão mais velho que fez. Aquela coisa linda que já dá para se imaginar. E até hoje, já tem 26 anos, e eu não consigo usar qualquer joia. É desse modelo de joia que vende ali na loja de importados. Se eu colocar em 2 dias, o meu lóbulo tá vermelho, tá saindo secreção, que já começa no segundo dia a sair secreção, criar casquinha, ficar muito vermelho e coçar imensamente. Eu não consigo usar. E meu lóbulo é furado há muitos anos. É o Então, mesmo que o meu. Durante mais exatamente. de 20 anos eu não consegui usar nada. Quando pus titânio, não tive mais problemas. E agora, vou trocar por outra joia? Vou comprar nos importados? Não, é que só titânio. O meu corpo só aceita titânio. Um dia vou comprar É, joias de nióbio e aí posso dizer, o meu corpo só aceita titânio e nióbio. arrasou. Olha, diz-me uma coisa, quando fazemos a primeira troca, pode-se colocar qualquer joia? Estavas a dizer que nem todas as joias... Não, não é qualquer joia, né? Eu acho, na minha opinião e na minha experiência aqui onde eu atuo, porque eu não tenho experiência em outros locais, né? Mas aqui eu acho que no mínimo que seja uma joia de aço cirúrgico, Uhum. esterilizada. Eu acho assim que não é legal colocar, mesmo que já esteja numa fase mais avançada, uma joia que não tenha passado por uma esterilização e que seja no mínimo o aço porque é aceito, né? Uma Mas joia de outros, qualidade qualidade e esterilizada, a esterilização vai simplesmente vai matar qualquer micro-organismo, bactéria, vírus que possa estar na joia, não é? Porque as joias, vamos imaginar, uma joia exatamente. é fabricada, não é? Passa por um processo de limpeza, mas até pode passar por um processo de esterilização. Mas até ela sair da fábrica e chegar às nossas mãos, ou às mãos do cliente, já passou por muita contaminação. Já Muitos, passou exatamente. muitas mãos, já passou saquinhos, caixinhas, correios, transporte, avião. Portanto, já passou por muita contaminação. Portanto, é importantíssimo. Imaginem essas joias que estão penduradas semanas e meses nessas lojas dos importados. A apanhar pó, Aqui, todas as olha, pessoas a a mexer. experiência, exatamente isso que eu ia falar. A experiência que a gente tem aqui na minha região, essa joia nem fica pendurada. Ela fica a granel num expositor de caixinha. E aí você coloca a sua mão ali, escolhe qual você quer. E não E acontece de experimentar e depois já afinal não quero? olha, é possível, tá? Porque Pois, fica um espelhozinho ali na mesa ainda para você escolher. pois, só de pensar. Olha, eu vou compartilhar uma história assim, que foi um pouco recente, bem recente, que diz respeito sobre isso, sobre a falta ali da esterilização.
A cliente, minha cliente, ela quis fazer a troca sozinha, ela foi lá nessa loja, comprou a joia dessa forma, tentou colocar e aí não conseguiu, porque não estava pronta para fazer troca. Aí o que ela fez? Ela pegou a joia da prima e colocou, a prima também tinha pouquinho tempo de cicatrização. Aí pegou a joia da prima, tentou colocar e a dela colocou na prima, aí não encaixou em nenhuma das duas, voltou a joia, aí colocou. Aí, assim, Uau! Ok, é contaminação, muito. contaminou a prima contaminou ela, voltou a contaminar a si e a prima. Exatamente. Que perigoso que E isso é! foi... A prima, mas Eu não dou risada, sabemos, não eu é? dou risada, mas é porque na hora, assim, foi pra eu não chorar, porque eu fiquei preocupada, porque querendo ou não, era minha cliente, ela fez a troca sozinha, aquele piercing é responsabilidade minha até ele se cicatrizar, né? E eu fiquei muito preocupada, porque aí eu pensei, quantas pessoas estão fazendo isso, né? Chegou até a mim uma pessoa a mais. Você disse uma coisa importante. Até cicatrizar é responsabilidade tua. Infelizmente, há muitos profissionais que fazem a perfuração e já está. Não se interessam mais. Não acompanham o processo de cicatrização ou acompanham o processo um mês, uma semana, um mês e esquecem o resto. Eu vou dizer como é que eu faço. Porque quando tens muitos clientes, acabas por poder, de alguma forma, esquecer. A partir do momento em que o cliente. Eu trabalho com o Google Calendar, o calendário do Google. E a partir do momento em que o cliente vem ao meu estúdio, eu faço logo um lembrete para uma semana, um lembrete para um mês. Assim nunca esqueço. Então, Assim, no início do dia, eu vou ver, olha, tenho que tem que falar com fazer esta esse pessoa retorno. hoje. Exatamente. Exatamente. E quando tenho a oportunidade, marco logo a data, no momento em que a pessoa faz a perfuração, e marco logo a data para fazer o retorno. O retorno presencial. Exatamente. Exatamente. Olha, quais são os principais riscos quando se faz uma troca sozinha? O que é que, não é? No O caso de. principal, os principais, né? Porque são alguns, na minha Exato. opinião. No caso do piercing não estar ainda cicatrizado, porque é assim, minha gente, se o piercing já tiver 4, 5 anos, podem perfeitamente visitar o vosso profissional, que ele ficará muito contente. Comprar uma Com joia de certeza. qualidade, de titânio, como as opalas, uns cabochons bonitos, uns cristais Swarovski, não é? Uns Exatamente. clusters, pedir uma joia anodizada, com uma anodização em pantera, em arco-íris, etc., com cores. Ou então, pronto, se não quiserem passar por isto, não quiserem visitar o vosso profissional, podem trocar em casa, mas numa perfuração já cicatrizada. Nós estamos a falar dos riscos numa perfuração ainda não cicatrizada. Não é? Quais são Exatamente. há vários riscos, não é? Estavas a dizer, há vários riscos. Exatamente. Do meu ponto de vista, um dos muitos riscos é a utilização de uma joia que não é adequada, como a gente falou, é de ou na hora da retirada ou da colocação da nova joia, você fazer um novo machucado nessa cicatrização que não completou, usar uma joia muito grande ainda ou muito pequena. O que mais acontece é a joia pequena demais, né? A joia que aperta. Ou uma joia muito fina. No Ia meu dizer ponto de isso. vista, esses são os mais em evidência Ou dentre seja, todos os riscos. tamanho, o formato, não é? O formato da joia também pode não ser o adequado. Há muito o hábito de o piercing ainda, a perfuração do ílix, por exemplo, ou do nariz, do nóstril, ainda não estar cicatrizado e quer trocar para a argolinha e depois aparece
no estúdio a dizer estava tão bem e agora tem aqui uma bolinha, está inchado, está vermelho, deu problema. Porquê? E depois nós vemos que tem uma argola e não foi a argola que usamos para fazer a perfuração É, inicial. E a pessoa fica muito admirada porque que deu problema. Porquê? Porque ainda estava a cicatrizar e fizeram a mas asneira. é aí que tá. Quando o cliente chega para mim falando, tava tudo bem, não sei o que aconteceu. Aí eu falo, exatamente por você não saber o que vai acontecer, que é importante você falar com o profissional antes de fazer a troca. Boa resposta. Boa resposta. Olha, então existe uma maneira segura, não é? Existe uma maneira segura de fazer a troca. Uhum, existe. É simples. Volta ao profissional, não é? Deixa o profissional fazer a Exatamente. troca. E a gente faz com a maior alegria. Eu gosto muito de receber os clientes para fazer, não só para fazer troca, mas às vezes é só um retorno para eu ver como é que tá. É, mesmo quando o piercing não tá legal, às vezes tem um granuloma ou não. Eu gosto de receber a visita do cliente. Eu gosto mesmo. Eu acho que às vezes os clientes têm um bocadinho a ideia de não vou incomodar, não vou É, dizer nada porque estou a incomodar. Mas não, é precisamente o contrário. Quando eles não nos dizem nada, é quando ficamos preocupados, não é? E é muito mais exatamente. fácil, eu acho que é muito mais fácil o cliente nos dizer algo, não é? Porque esse cliente tem um piercer, do que nós, profissionais, que temos 200 clientes. Não é? Então, sempre que um cliente nos manda uma mensagem, um oi, uma fotografia do piercing ou põe o piercing e nos marca nas stories, nós ficamos contentes, porque vimos como Nossa, está, não é? Ficamos orgulhosos, porque exatamente. fizemos parte daquela arte, não é? Daquela história, né? Porque o piercing, ele é a história daquela pessoa, querendo ou não. Porque a pessoa que vai procurar um piercing, ela tá procurando uma autoestima, que às vezes ela tá ali em conflito, às vezes ela tá ótima, mas ela quer ficar melhor, se sentir ainda mais linda, e o piercing vai agregar. Então, quando eu sinto que quando eu faço parte dessa história, de algo que é importante para o cliente, eu me sinto assim, olha, eu não sei nem falar, meu coração chega e explode. Eu adoro, adoro isso. E procura e fala, Jennifer, meu piercing tá ótimo, meu piercing tá legal, já tem tantos dias, eu quero fazer a troca. Ai, gente, eu fico toda, muito feliz. Porque é uma pessoa que está compartilhando comigo. Não compartilhou só o momento de furar. Ele está É, compartilhando o andamento da cicatrização. Todo aquele sentimento que ele coloca no piercing, ele está dividindo comigo. é como se fosse um bebê, não é? Eu falo para minhas clientes assim no dia do retorno, quando eu faço um contato, falo: "Oi, tudo bem? Eu vim para saber como que tá o baby piercing." Frisou, vais ter que repete, Eu por falo favor. assim, eu falo assim que sempre que eu vou fazer o retorno, eu pergunto como que tá o baby piercing? Virou um jargão meu. Baby piercing, eu sempre falo. Porque ainda é um baby, não é? Depois é que vai, quando cicatrizar, logo é um adolescente. Adolescente, ainda não é adulto, não é? É verdade. Olha, e às vezes as pessoas têm, nós também temos muito o caso das pessoas que não retornam, nem trocam a joia e ficam com aquela joia Pro resto até. da vida. É, isso é bom. Oi? Se é bom ficar com a mesma joia sempre. Eu acho que não, porque, que nem você falou um pouquinho antes,
Depois da fase do inchaço, quando essa fase passa, aquela joia maior, ela fica fazendo movimentações para frente, para trás, efeito gangorra. E aí, esses movimentos que eu tenho percebido são um dos maiores causadores do granuloma no meu trabalho. Quando eu tive essa noção, porque assim, é importante lembrar que eu não tenho uma experiência muito grande, mas no pouquíssimo tempo que eu atuo, eu percebo a importância dessa troca. Porque todas as vezes que demorou um pouquinho mais para trocar, surgiu um granuloma. Aí eu tive que correr com esse cliente, venha logo, meu filho, vamos fazer essa troca, cuidar desse negócio para acabar com esse granuloma. Então, eu acho que não é legal ficar com a mesma joia. É importante fazer a troca. Sim. Grande parte dos granulomas por atrito, não é? São os mais comuns no caso do piercing, são precisamente grande parte pela movimentação da joia. Às vezes nem é... E depois é assim, vamos pensar numa coisa, não é? Temos a pele, nós colocamos uma joia maior por causa do inchaço. E incha, tudo muito bem, volta ao normal. Eu a seguir vou dormir, não é? Vou dormir em cima. E ao dormir em cima, não é? Eu faço isto, ó, e começa a mudar a angulação, não é? O ângulo... Por vezes os clientes saem do nosso estúdio com o ângulo da joia assim, perfeitinho, até tiramos fotografia, ficamos tão orgulhosos de nós, de um ângulo tão perfeitinho. E depois o cliente faz o primeiro retorno e a joia está assim. Vocês essa nem semana imaginam mesmo, como é que nós nos sentimos. Isso. Dá vontade. E eu fiquei... E eu... Desculpem, é verdade. Eu falei para a cliente isso, eu falei, amiga, tão bonitinho que tava retinho. Por isso que deu o granuloma, porque ficou torto de não trocar, de dormir em cima. Exatamente. Ai, meu Deus, e pior que eu dormi mesmo, que eu só via depois quando eu tava acordando com a orelha doendo. Pois. Aí quantas vezes nós dormimos, quantas vezes me aconteceu eu estar a dormir e mesmo sem nenhuma perfuração acordar com dor no ouvido, na orelha. Na orelha, Imagina com um piercing novo, não é? Fresquinho a cicatrizar ali. Não é bom, não é bom. Não dá certo. Então vamos fazer assim um resumo importante. Primeiro, escolher um profissional que trabalhe com materiais de qualidade como referiste, não é? Faça uma boa um bom procedimento, utilize joias biocompatíveis, etc. Pronto. Esse profissional vai acompanhar o processo de cicatrização. Sim, um acompanhamento importante. Ouvir o profissional. Se ele diz que são 6 meses para cicatrizar, é porque são 6 meses, não é? Exatamente. Não trocar a joia em casa, sozinho, e voltar ao profissional. Não tirar para limpar. Não tirar para limpar. Não pensar que o profissional não quer colocar aquela joia porque não lhe apetece, não é? Eu acho que às vezes também as pessoas pensam que não, ela não quer pôr esta joia porque não me quer ajudar, não quer. Não quero incomodar. Não, é porque essa joia não é a mais, pode não ser a mais favorável para a cicatrização, para a anatomia, não é? Sim. E o cliente, acho que principalmente é isso, ouvir o profissional, não é? Joia no seu tempo. Existe um tempo? Regra? Não é? Não. Existe mais ou menos uma média, que é 1 mês e meio, 2 meses, não é? Exatamente. Pronto. Mas voltar ao profissional. Isto porquê? Reparem uma coisa. Como nós falámos, não é? A piercing, a ferida cicatriza desta forma, não é? De fora para dentro. E nós já não conseguimos ver o que é que se passa lá dentro.
e pensamos que está cicatrizado. A joia já se movimenta, vocês retiram a joia, o nosso corpo, tão sábio que é, a primeira coisa que vai fazer é fechar qualquer buraco, qualquer ferida, qualquer perfuração, por forma a combater a entrada de elementos estranhos ao organismo, bactérias, vírus, etc. Ou seja, nós retiramos a joia, vocês retiram a joia, o corpo fecha, a seguir vocês vão pôr a joia nova e já não entra. Já não passa porque o corpo já está ali a criar uma barreira para nos proteger. E o que é que acontece? Força, força, força. Arrebenta, machuca. Força assim, força. E faz nova ferida, faz nova ferida, faz nova ferida, faz nova ferida. Consigo pôr a joia. Passado 3, 4 dias, o piercing está outra vez assim. E depois chegam ao profissional e dizem: estava tão bem, agora. Porquê? Porque com tanta ferida nova, o que é que acontece quando fazemos uma ferida nova? Começa o processo de cicatrização do início. Então já estávamos na fase 3 e voltámos outra vez ao início, à fase 1. A fase 1 leva mais ou menos uma semana, tem inflamação, inchaço, dor, vermelhidão. Passado uma semana, se tudo correr bem, entramos na segunda fase, que leva mais ou menos mais 20 dias, um mês. Que é interessante, porque quando faz a primeira troca sem esse acompanhamento do profissional, geralmente não chega legal na fase 2. É difícil chegar nessa fase 2 e correr tudo bem. Até porque a joia muitas vezes não é legal, né? Machucou até conseguir passar a joia. E aí é muito difícil chegar na fase 2 tudo tranquilo. Depois chegar ao fim para passar para a fase 3. E atenção, na fase 2 e na fase 3 é onde normalmente aparecem os granulomas. Mas é importante referir, os granulomas não são um problema. Os granulomas são um alerta do nosso corpo a dizer alguma coisa não está bem, alguma coisa não está a permitir que o processo de cicatrização seja feito de forma saudável. O corpo não tem como falar connosco, então dá esse alerta e diz, olha, alguma coisa está mal. Pode ser por vários motivos. A joia, pode ser o formato, o material, o tamanho, a movimentação, o atrito, os produtos com que limpam o piercing, produtos maquilhagem, não é? Perfume, produtos de limpeza, o shampoo. Exatamente. Tudo pode influenciar. Muitas vezes os produtos que a gente usa no dia a dia, eles influenciam, principalmente piercings assim, região de rosto, orelha, tem ainda mais essa incidência de produto. Aí às vezes a pessoa fala, mas eu tô cuidando tão direitinho, tô passando soro, tô limpando, mas não tá cicatrizando. Aí a gente vai a fundo, vou perguntando, aí descobre que às vezes usam creme de pele, protetor, né, bloqueador solar, maquiagem. Nossa, a maquiagem é fatal. Não tem como controlar a maquiagem. Eu tive uma cliente que teve não chegou a infecção, felizmente, mas fizemos uma perfuração no cônus, na escafa, e passado mais ou menos 2 semanas, ela foi pintar o cabelo. Não é? Fala pintar o cabelo? Fala assim, é? Fala igual. Ela foi pintar e o cabeleireiro, não é? Descuidou-se e pôs tinta na orelha. Imagina, a tinta agressiva com os químicos todos numa ferida. Química fortíssima. Ela ficou com a orelha assim. Tivemos que retirar a joia porque inchou de tal forma que o corpo começou a encapsular a joia. Não que a joia fosse curta, porque era uma joia
que dava perfeitamente para acomodar o inchaço, mas o inchaço foi tão grande que tivemos que retirar, porque nem as compressas de soro morno, nada iam ajudar aquele inchaço. Eu tenho uma cliente que ela furou o hélix e o que que ela não pinta o cabelo, mas ela sempre faz escova, procedimentos de calor nessa região. E ela falou assim, Jennifer, eu não quero perder meu piercing. Quando eu vou lá fazer escova, eu ponho um protetor de orelha. Eu comprei só para eu poder fazer a escova sem machucar meu piercing. Inclusive, ela fez uma troca, colocou uma argola que ela tava louca querendo colocar, mas porque são coisinhas muito pequenas que pode fazer a diferença. Boa dica, boa dica. Um protetor de orelha. Muito bem. É uma cliente que é cuidada, é cuidadosa É com o cuidadosa. piercing. É cuidadosa com a própria saúde. Porque Pronto, às vezes a gente não linka uma coisa com a outra, mas o piercing em cicatrização está totalmente ligado com a saúde. Porque ele está aberto. Então, qualquer exato, coisa que nem a tinta foi no cabelo, foi no piercing, já entrou ali nesse sistema aqui. Entrou. E aí poderia levar a algo muito mais sério na saúde dela. exato. Olha, vamos deixar aqui um bocadinho para colocarem perguntas. Tem algumas perguntas que nos queiram colocar? Vamos colocar uma Acho, perguntinha aí. será que fomos explícitas o suficiente? Toda a gente percebeu o que nós quisemos transmitir? Eu acho que Será? sim. Eu acho que sim. Talvez. Não tem como não entender, porque você explica muito detalhadamente. É ouvir o profissional. E a troca da joia é importantíssima. Se o É vosso muito importante. profissional não vos falou da troca de joia, tenho uma recomendação. Troquem de profissional. Se o vosso profissional não está a fazer um acompanhamento, troquem de Tá na hora profissional. de pensar nessa troca, então, né? Sim. Mas é interessante, assim, quando eu comecei a fazer acompanhamento, foi depois de eu começar a fazer piercing, né? Depois de um tempinho, eu comecei a receber muitos clientes diferentes, justamente por conta desse diferencial de acompanhamento. Tem muitos clientes que têm a vergonha de falar, mas tem muitos outros que amam esse cuidado, que gostam que a gente faça esse cuidado com eles. Sim, mas também há clientes que não querem. Não, tem cliente que nem. Tem cliente que põe o número errado na ficha, para eu não entrar em contato. Não. Enfim. Bom, acho que não temos questões. Portanto, fico muito contente de teres aceito o meu convite para Nossa, e eu falarmos fiquei um muito pouco. honrada. Acho que qualquer dúvida que tenham, podem mandar mensagem para mim, para ti. Com Quem certeza. não viu a live do início, vai ficar. Podemos deixar gravada? Com certeza. Vamos deixar gravada no meu Insta TV e daqui a mais uns dias depois coloco no meu canal do YouTube. Eu coloco lá, porque assim é mais fácil, dá para ver mais depressa, mais devagar, dá para ir para Ai, que trás, para frente, legal! porque Arrasou. fica disponível lá o Suvi Piercer no YouTube. Procurarem Suvi Piercer, já tem lá as outras lives também. Quem perceber inglês, também tem lá lives em inglês. Ai, que chique. Mulher, eu fiquei tão honrada. Falei assim pro meu marido, falei, amor, você não vai acreditar. Aí ele, o quê? Uma mulher topzera que eu vi ela fazendo live com o Max, faz live com um monte de body piercer, me chamou pra fazer uma live com ela. Aí ele falou, ó,
Olha, Menina, mas eu quase explodi, fiquei muito feliz. quando o Max me convidou para fazer a primeira live com ele, eu fiquei, oh, meu Deus, que responsabilidade, não é? Que Eu fiquei responsabilidade. assim também. Mas o Max é maravilhoso. O Max é maravilhoso. Eu tenho aprendido tanto com ele, muito com ele e com todas as pessoas que nós acabamos por ficar em contacto quando lidamos com ele, não é? Exatamente. E o meu principal objetivo destas lives, eu tenho muito a aprender, muito. Todos nós temos ainda muito a aprender. É tentar também chegar um pouco aos piercers aqui de Portugal. E nada melhor do que convidar, para além dos piercers portugueses, que há muitos que estão a fazer um excelente trabalho, piercers brasileiros, porque vocês estão muito à frente. Parabéns a vocês, vocês estão muito à frente, grande parte de vocês muito à frente na indústria do piercing. Portanto, parabéns a vocês e continuem a ser Muito uma obrigada inspiração para nós. e você também. Continue, porque suas lives são incríveis, você fala muito bem, a gente consegue entender. E essa colaboração entre nós, que muito tempo eu achava que não existia. Porque tem 4 anos que eu fiz o primeiro curso, e nesses 4 anos só tem 1 ano e meio que eu tenho contato com outros profissionais, que a gente divide informação. Então, antes disso, eu achava que isso nem existia. Eu achava assim que era, nossa, que guerra, né? Ninguém fala com ninguém. E não é assim. Eu só não tinha encontrado pessoas como você, como o Max, que são super acessíveis e que a gente fala que tanto para os profissionais como para clientes, para que eles também se sintam acolhidos por todos os piercers que estão fazendo lives, que estão compartilhando, né? É isso, é isso, é isso mesmo. Muito grata, muito Gratidão. sucesso. Vamos mantendo em contacto e quando surgir outro tema, quem sabe fazemos outra live em Outro conjunto. encontro. E quando Arrasou. quiser convidar, será uma honra. Ai, com certeza. Eu já tô... Mulher, eu sou do tipo assim, que eu tenho muita ideia. E eu preciso Boa. mesmo de alguém para compartilhar comigo. Boa. Muito obrigada pelo convite. De nada, obrigada por ter aceito. Vamos fazer a pose. Vamos fazer a pose para o print. Vamos ver quem é que vai printar e vai Quem é que vai partilhar. pintar e marcar com a gente? Partilhem, marquem. Tá? Obrigada e boa tarde aí no Brasil. Aqui já Boa são noite. 8 da noite, já vamos jantar. E Eu olha, vou agora fica, pro estúdio. fica a dica, quem perceber espanhol, acabou de começar o webinar da NailMed sobre septum. Portanto, vão lá Arrasou. no Instagram do NailMed, do Piercing Aftercare, e ainda podem fazer o registro e entrar. Começou agora, há 7 minutos. Arrasou. Tá? Marca aqui pra gente conseguir ver, porque você falou e eu não consegui entender o nome. É NailMed Piercing Aftercare. Tá? Vou dar um segundo. Aí, Fluente. arrasou. Eu vivi 6 meses na Espanha. O espanhol também é a minha segunda língua, para além do É? inglês. Nossa. Deixa eu no Egito também. Foi você? Sim, sim. Domingo volto para lá. Que bem, viu? Vou lá. Portanto, se eu estiver um bocadinho ausente, é só porque estou em viagem. Arrasou. Vai dar tudo certo. Então, muito obrigada. Então, obrigada a todos os que assistiram e qualquer dúvida podem colocar.
Obrigada. Arrasou. Tchau. Tchau.